Chamadas mudas. Esse segundo vídeo de troubleshooting nós vamos tratar um problema que ocorre com uma certa frequência, que é eu estou com uma chamada que está sem áudio ou que está com áudio em uma única direção. Normalmente, os passos para o troubleshooting para resolver esse problema são coletar um trace, identificar o SDP nos campos invite 200 OK e verificar se há conectividade entre os IPs e as portas. Perfeito? O que é isso, né? Quando o invite passa, depois de passar pelo proxy, você vai ver qual é o endereço final de conexão de áudio. Lá na parte do SDP, o protocolo SDP, existem dois campos, né? Esse que começa com C igual, que me dá o endereço IP, e o M igual, que me dá a porta UDP, onde vai ocorrer a comunicação. Essa é a porta para onde eu estou mandando o telefone se conectar, ou seja, um determinado telefone se conectar, ou seja, quando eu estou chegando em invite do outro lado, dizendo para o telefone do lado B, dizendo, olha, você vai se conectar com áudio nesse endereço e nessa porta. Quando o telefone manda o 200 OK, ele vai mandar também qual é o endereço IP e o endereço de áudio de onde ele deve conectar. Aliás, esse aqui está com 10.8. O próximo passo é ver, existe conectividade entre o 10.8 e o primeiro, 189? Se não existir, eu vou ter um problema de one-way áudio. Onde é que eu posso pegar essa informação dentro do pulse? Lá no trace, a gente pode fazer o trace de uma chamada e olhar nesse trace onde é que estão essas informações. Eu vou fazer isso em seguida, né? Mas primeiro eu queria explicar algumas coisas antes de avançar nisso. Normalmente, um problema de chamada muda está relacionado a NAT. E nós temos dois tipos de NAT. Né? Nós temos um NAT que nós chamamos de CONE. Dentro do CONE tem três subdivisões, né? O Full CONE, o Restricted CONE e o Port Restricted CONE. Isso tem a ver com o dispositivo de NAT. Então, por exemplo, aquele wireless router que você tem em casa, ele é do tipo Full CONE ou do tipo Port Restricted CONE. E note que isso não é uma característica do firewall, é uma característica do NAT, da tradução de endereço IP. Nos NATs do tipo CONE, você tem um endereço. Toda vez que você sai para fora, independente do destino, o endereço alocado é sempre o mesmo. Ou seja, qualquer computador pode enviar pacotes para a estação, você sabe que o endereço vai ser sempre esse endereço externo. Esse tipo de NAT ele pode ser resolvido com um protocolo chamado STUN, Simple Traversal of UDP over NAT, né? A travessia simples de UDP sobre NAT. Esse protocolo STUN ele normalmente é implantado nos telefones, nos ATAs e nos gateways. Né? Quando você tem o STUN funcionando no cliente, ele aparece para o nosso proxy como um elemento na internet. Eu não preciso fazer nada para que o sistema funcione. Então, normalmente, quando eu tenho STUN habilitado, o telefone funciona bem. E é uma das coisas que vocês podem usar no troubleshooting, habilitar o STUN. O STUN autodescobre o endereço externo e faz a chamada para fora. Então, se você tem um telefone, um ATA, normalmente telefones ATA, um gateway, alguns têm, alguns não têm. Tá? Se o NAT for do tipo CONE, a gente pode resolver isso com STUN no cliente sem implicar o servidor. No entanto, tem um tipo de NAT que é simétrico. E como é que eu sei se é simétrico ou não é simétrico? Depende do roteador wireless do cliente ou do firewall do cliente. Tá? No NAT simétrico, para cada destino é aberto uma nova porta. Então, não dá para saber de antemão qual é a porta que vai ser aberta para um determinado destino. Então, eu não consigo usar, por exemplo, o STUN nesse caso. Nesse caso, eu sou forçado a passar o áudio pelo RTP proxy, que não vai haver comunicação direta entre duas estações atrás de NAT nesse caso. Nesse caso, só tem RTP proxy. Então, quando o NAT não é simétrico, dá para usar direto. Quando o NAT é simétrico, ele tem que passar pelo RTP proxy. RTP proxy é um elemento da plataforma que faz o mix de áudio. Então nós vamos ter sempre, na hora de analisar os pontos de acesso do sistema, eu tenho que pensar que vão ter contextos onde eu vou ter conexão direta, ou seja, o endpoint A vai falar com o endpoint B via RTP, o RTP proxy não vai ser usado, então a sinalização passa pelo SIP pulse, pelo SIP proxy.
mas o áudio é direto. E vocês vão poder ver isso no SDP. E o segundo caso é o caso do NAT simétrico, onde eu tenho tratamento de... Eu estou mexendo o nariz aqui porque estou para espirrar, não liga não. Tenho tratamento de áudio e gravação. Ou eu tenho NAT, ou eu tenho tratamento de áudio e gravação. Aí eu forço o RTP através do RTP Proxy, alterando o SDP, alterando o Session Description Protocol. E é isso que a gente vai procurar nas capturas, né? Ou seja, para onde que o áudio está sendo direcionado. Causas comuns de problemas, né? Eu tenho um caso onde eu tenho um firewall, mas as portas UDP não estão abertas. Normalmente eu preciso ter 10.000 ou 20.000 para o servidor RTP Proxy. Tem o firewall aberto só para o SIP Proxy, isso é um clássico, né? Por que é um clássico? Eu tinha lá um asterisco onde tinha o SIP e o RTP na mesma máquina. Agora eu tenho o SIP Pulse, onde tem o SIP e o RTP em máquinas diferentes. O firewall está aberto só para a máquina onde tinha antigamente o asterisco e agora onde está o SIP Proxy. Eu tenho que abrir o firewall tanto para o SIP Proxy quanto para o RTP Proxy. Há casos onde você tem o SIP Proxy na mesma máquina do RTP Proxy, funciona como um asterisco. Não exatamente como um asterisco, mas do ponto de vista de firewall, sim. Mas se eu separar o RTP Proxy, eu tenho que liberar no firewall as portas UDP do RTP Proxy. Firewall com auge. Auge é uma maneira de resolver o NAT semelhante ao Stung, só que resolvido no próprio firewall. SonicWall tem isso, que é lá tratamento de VoIP. MikroTik tem isso, tem vários gateways que tem auge. Muitas vezes o auge causa mais problemas do que resolve. A 8x8, eu deixei o link aqui para vocês, como é que eu desabilito o auge no meu roteador ou firewall. Você vê que isso é um problema tão forte que uma empresa que faz a PBX hospedado criou um link só para mostrar como é que desabilita o auge. Falta de roteamento entre as pontas, já vimos isso também. Ou seja, eu não tenho roteamento, na verdade. Principalmente roteamento, o gateway não tem rota de volta para chegar no cliente, no endpoint. Ou seja, quando eu não tenho roteamento, quando eu não consigo pingar entre as pontas, claro, a voz não vai passar. RTP Proxy fora do ar, o RTP Proxy não está no ar, então o áudio está sendo direcionado para o RTP Proxy, que não está funcionando. E uma vez que a sinalização esteja ok, elimine o proxy. Isso também é uma coisa que você pode fazer. Captura. Se a sinalização está certa, ela está mandando o IP para onde ele deveria mandar, o proxy está ok, vamos ter que procurar em outro lugar. Às vezes a conexão direta não está funcionando, você pode acionar o RTP Proxy usando o Media Keep Alive, a seleção de Media Keep Alive no sistema. Acionando o RTP Proxy, isso pode ajudar a resolver o problema. Vamos fazer o seguinte agora eu vou lá no demo e vou mostrar uma captura de forma que a gente possa né, administração, deixa eu entrar aqui em Trace, monitoramento. Bom, vamos procurar aqui o registro, não encontrei nesse período, deixa eu pegar a partir do dia 1º de julho, vamos botar aqui o Traciuri 600.000 @.cppulse.com. Esse aqui é o search. Aqui eu tenho as capturas, eu vou pegar esse diálogo específico. Aqui está o diálogo, e aqui eu vou olhar o SDP do invite, que passou pelo proxy. Então aqui eu tenho o primeiro invite, esse é o invite que passou pelo proxy. E aqui eu tenho o 200 ok, e aqui o 200 ok que passou pelo proxy. Deixa eu até pegar uma chamada que está um pouco melhor que essa. Não, tá na mesma. Vou pegar essa que está aqui. Então agora eu quero olhar o SDP de um e de outro. Então eu vou vir aqui tem uma dica importante, quando você for aproximar dessa barrinha aqui, você tem que aproximar pela lateral, aí ele dá conexão. Às vezes se você aproxima por cima, também vai, mas às vezes quando você vem por baixo eu não consigo chegar nela. Então entrem sempre pela lateral para poder enxergar. Então vamos ver o invite aqui, entrei pela lateral, entrei aqui. Aqui está o endereço dele, o C, 189.90.58.138, com áudio 8.000. Perfeito, ou seja,
Esse é o primeiro ponto. E agora vamos ver o 200 ok, o que passou pela rede, vamos vir para aqui, vem pelo lado de novo. Perfeito. 54, 91, 32, 182 na porta 10.530. Então é bem fácil no Trace pegar quais são os IPs que são usados para conexão de áudio. Aqui também dá para ver qual é o codec 0, né, que é o PCMU. O codec é sempre na linha M o primeiro número, o codec é identificado pelo número. Às vezes não tem o RTP map, só tem um número. Esse é o número do RTP do codec específico. No nosso caso aqui, PCMU. Então ela fechou em ULAW. Perfeito. Então esse aqui é o trace desse sistema. Se você quiser, você pode também no trace baixar o arquivo em texto para mandar para análise. Então você já baixa e aqui tem todos os pacotes já corretamente delimitados. Perfeito? Então essa é a forma que nós temos para fazer o trace funcionar. Ou seja, para fazer o troubleshooting de chamada muda. Olha o trace, vê os dados de áudio e aí vê se há um firewall bloqueando, se a sinalização está correta e se há um firewall bloqueando esse áudio. Com isso a gente encerra o troubleshooting de chamada muda.